Queridos amigos, queridas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Hoje, prosseguindo o estudo do capítulo 3. Analisaremos os versículos de 22 a 30. O texto bíblico está assim registrado. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Esta passagem, então, envolve João Batista, seus discípulos e outros judeus que não eram discípulos dele. E isso aconteceu antes do João Batista ser preso por Herodes. E eles estavam em Enom, junto a Salim ou Salém, a localidade. E nessa passagem, João Batista, ele mais uma vez identifica Jesus como o Messias, e ele tem a consciência, demonstra ali a consciência de que ele foi enviado adiante do Messias. Ele é o precursor. Essa localidade, Salim ou Salém, é uma cidade citada desde o Velho Testamento. Uma cidade que foi governada por Melquisedeque, que é uma personalidade muito interessante. E essa cidade estava provavelmente localizada no espaço onde está Jerusalém hoje. Esse nome Salém é muito semelhante a uma palavra hebraica que significa paz. E Melquisedeque era tido como o rei da justiça. Vocês podem encontrar referências a essa personalidade em Gênesis capítulo 14, item 18, e também em Hebreus, no capítulo 7, versículos de 1 a 2. E é interessante saber sobre essa personalidade, porque consta no registro do Velho Testamento que Abrão, ele tinha reverência a esse Melquisedeque. Ele dava o dízimo a Melquisedeque. E esse nome significa rei da justiça, rei de Salém, rei da paz. Então isso está em Hebreus, no capítulo 7, versículo 2. E nós sabemos que essa história é interessante porque Davi profetizou 1000 anos antes do nascimento de Jesus que o Messias seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, havia entre os judeus aquela tradição de que para ser sacerdote deveria ser da tribo de Levi, mas Melquisedeque é uma linha de sacerdócio que antecede essa organização das tribos. Então, Paulo, na carta aos Hebreus, ele vai citar essa profecia e vai explicar que Jesus é então o sacerdote dessa ordem, da ordem de Melquisedeque.
Em O Consolador, na questão 309, a gente pode achar uma explicação interessante dessa passagem que nós estamos estudando, porque há uma pergunta sobre o que quis dizer o João Batista quando fala do esposo e da esposa. Então, nessa questão 309, a pergunta é: em que sentido devemos interpretar a sentença de João Batista? A quem pertence o esposo a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que com ele está e ouve, muito se regozija por ouvir a voz do esposo. Então, essa fala de João Batista é interessante. O que significa isso? Os espíritos responderam que o esposo é Jesus e a esposa é a humanidade. Eles dizem assim: o esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, o mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impenitência. O amigo do esposo é o seu precursor, cuja expressão humana deveria desaparecer a fim de que Jesus resplandecesse para o mundo inteiro no seu evangelho de verdade e vida. Então, podemos entender a respeito do que falava João Batista, porque ele arremata esta explicação com o versículo: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse versículo foi comentado por Emmanuel no livro Vinha de Luz, a lição 76. E Emmanuel explica o seguinte: há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista, nesta passagem, é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades da tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao Divino Administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Então, meus amigos, minhas amigas, ficamos hoje por aqui e retornaremos numa próxima ocasião, se Deus quiser. Muita paz